amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, agora no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas, e nós estamos vendo as dissertações destinadas aos médiuns, que são orientações muito importantes para que o médium tome consciência do seu papel, da sua responsabilidade. E agora, hoje nós vamos falar de uma comunicação muito importante, assinada pelo Espírito de Verdade. E diz o seguinte: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades. Então, mesmo aqueles médiuns que têm diferenças entre os tipos de mediunidade. Tem os médiuns que têm uma mediunidade muito mais aguçada, muito mais acentuada. Tem médiuns que têm vários tipos de mediunidade. Mas ele está falando que todos, incontestavelmente, e nós poderemos também nos colocar como médiuns, porque como Kardec falou, todos somos médiuns, todos ouvimos alguma coisa alguma vez, percebemos alguma coisa, temos intuição. Então, na medida que nós estamos desenvolvendo as nossas faculdades, nós também poderemos ir exercitando e aumentando a nossa acuidade mediúnica. Então ele fala todos, mesmo aqueles mais simplesinhos, que estão ainda num aprendizado, somos chamados a servir a causa do Espiritismo. Cada um de acordo com a sua faculdade. É o que Paulo falava, cada um com o seu dom. Aquele que tem o dom da oratória, na casa espírita, ele vai fazer palestra, ele vai falar do Evangelho. Aquele que tem o dom de conversar, de ouvir os espíritos, ele vai transmitir as mensagens. Aquele que tem o dom da vidência, ele vai narrar aquilo que ele está vendo. Aquele que vai prestar um serviço dentro da casa espírita, dar aquela água fluidificada, aplicar o passe, todos devem servir a causa do Espiritismo de acordo com o que nós podemos fazer. Então, há trabalho para todos. A gente não vai falar assim, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer leitura na mesa, não sei falar sobre o Evangelho. Mas você não sabe varrer o centro? Você não sabe fazer uma limpeza nos banheiros? E você não acha que está utilizando a sua mediunidade para isso? É claro que sim. Um espírito oriental chamado Osho, ele fala o seguinte, que quando a gente limpa nossa casa com amor, com vontade, fixado naquele trabalho que eu estou fazendo, nós estamos fazendo uma limpeza também no nosso interior. Então, todo trabalho que a gente faz no bem e com vontade, nós estamos servindo e estamos ao mesmo tempo nos servindo. Então, o Espírito de Verdade continua, mas são poucos os médios que não se deixam levar pelo amor próprio. É essa uma pedra de toque que raramente falha. Entre 100 médios apenas se encontra um, se possível, que não tenha julgado, por humilde que seja a sua condição, nos primeiros tempos de sua mediunidade, destinado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. Nem que seja aquela mediunidade que ele está ali mal escrevendo alguma coisa, mal falando, interpretando aquilo que os espíritos querem trazer,
Mas ele fala que é difícil, ele fala, de cada 100 médiuns, apenas um se encontra que não se tenha julgado tal, que não se ache numa grande missão, que não ache que ele é predestinado a missões tão importantes. E quer se o médium pensa que ele deve ter somente uma missão importante, ele não acha importante essa missão de aliviar a dor de um pai de família, de uma mãe de família, quando ele traz uma mensagem de um filho que desencarnou? Quando ele traz a mensagem de uma mãe ou de um pai para um filho que ficou órfão? Isso não é muito bom que ele está fazendo? Então não precisa ter grandes missões. A missão é aquela de acordo com qual nós podemos efetuar. Os que sucumbem a essa vaidosa ambição, e o número é grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-lo, excitando-lhe o orgulho e apanhando-o pelo seu lado fraco. Aquele que sucumbe pela vaidade, pela ambição, achando que ele é um predestinado, que ele tem uma grande missão, e olha que o Espírito de Verdade está falando que esse número é muito grande, desses que se julgam os tais, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar presa inevitável de espíritos obsessores, que vão subjugá-lo, vão lhe excitar o orgulho, vão apanhá-lo pelo seu lado fraco. Quanto mais eles desejam elevar-se, mais ridícula é a sua queda, quando não for até mesmo desastrosa para eles. A gente vê cada história de médiuns que resvalaram, que chegaram num ponto, porque se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, por querer fazer mais do que aquilo que ele está destinado a fazer, pela tarefa que ele consegue cumprir, principalmente nesses trabalhos onde chama-se muita atenção do público, e daí há um grande número de pessoas querendo conversar com o médium, querendo falar com o médium. Isso aí pode ser um motivo de queda para ele. E ele fala que quando não for mesmo desastrosa. Continua o Espírito de Verdade falando: as grandes missões são confiadas aos homens excepcionais, e Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem, no meio e na posição em que o seu concurso possa ser eficaz. Vejam bem, as grandes missões são confiadas aos homens excepcionais. Que homens são esses excepcionais? Aqueles que já estão num processo evolutivo mais avançado, que já têm um desinteresse pelo prazer, pelas paixões, pelos louvores que ele pode receber, pelas coisas materiais. E daí, quando a gente fala isso, a gente lembra de Kardec. Kardec era uma pessoa simples, que vivia da renda das suas aulas, antes como professor Hippolyte, vivia da renda de suas aulas e da venda daquelas obras que ele fazia, ele mesmo. A gramática, a aritmética, várias obras que ele fez antes de se tornar Allan Kardec. Então, ele era um homem excepcional. Por isso que Deus o colocou num ponto onde ele poderia ter falido, mas ele foi até o fim na sua missão, como Allan Kardec. Então é isso que o Espírito de Verdade está falando,
que as grandes missões são confiadas aos homens excepcionais e Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem. Foi Kardec que pediu para ser o codificador da doutrina? Ou ele foi levado por uma série de fatores a presenciar um fenômeno, perceber que por trás daquilo havia uma inteligência, e daí levou muito a sério e começou a sua pesquisa. Então, gente, veja bem, as pessoas às vezes não procuram, mas eles são colocados nesse meio, na posição em que ele pode servir, em que ele pode ser útil. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem daquilo que certos espíritos poderão lhes dizer, quanto ao pretenso papel que eles são chamados a exercer. Porque os espíritos que querem levar os médiuns à queda, os espíritos invejosos, os espíritos que querem fazer o mal, eles podem prejudicar o médium fazendo crer que com eles poderão ter essa grande missão, que eles poderão orientá-lo para que ele consiga esse mérito tão grande. Então tem que ter muito cuidado. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes, principalmente os médiuns que estão começando. Por isso que quando chega na casa espírita, alguém que fala, olha, estou ouvindo, estou sentindo isso, aquilo, estou ouvindo vozes, estou percebendo umas coisas diferentes, a primeira orientação que a gente dá é o estudo. Você vai estudar para você saber o que está acontecendo com você. Você vai saber que tipo de fenômeno é esse para você poder saber lidar com ele. E muitos médiuns falam que o espírito é fanático por estudo e ele não quer, ele só quer chegar na casa espírita e quer lá sentar numa mesa e dar comunicação. E a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente, ao invés de estar ajudando o médium, a gente está fazendo com que ele deturpe a sua mediunidade. Porque a mediunidade precisa ser estudada, precisa ser educada. Ela não pode ser solta. Nós não podemos deixar que uma pessoa que chega na casa espírita com essa faculdade desabrochando, que vai desabrochar de qualquer jeito, sem orientação. Então ela precisa de conhecimento, ela precisa de educação mediúnica, ela precisa saber quando o espírito que está se aproximando é um bom espírito, através da sua energia, ou é um espírito que quer perturbá-la, ou é um sofredor que precisa de ajuda. Tudo isso nós precisamos fazer com os médiuns inexperientes. Por isso que o Espírito de Verdade está falando que nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem daquilo que certos espíritos vão poder dizer. Porque se o tomarem a sério, só recolherão decepções neste mundo e um severo castigo no outro. Decepções nesse mundo e quando chegar na parte espiritual vão se arrepender de não ter ouvido aquelas vozes, aquelas pessoas que queriam orientá-lo. Que se convençam, portanto, os médiuns de que podem prestar grandes serviços na esfera modesta e obscura em que se acham, ajudando a converter os incrédulos ou dando consolações aos aflitos. Explicando a doutrina para aqueles que não creem, uma doutrina racional que vai fazer com que a pessoa pense, com que ela reaja, e também consolações aos aflitos, consolando as pessoas.
Se eles tiverem de sair da obscuridade, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará o caminho, colocando-os em evidência, por assim dizer, malgrado eles mesmos. Que se lembre dessas palavras: quem quiser se elevar será rebaixado, e quem se rebaixar será elevado. É o que sempre Jesus vem nos trazer. Então, fica aí este conselho do Espírito de Verdade para todos os médiuns e para todos nós, para que possamos ter esse cuidado, né? Essa vigilância, para não cairmos nessas armadilhas. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que permita que nós possamos sempre estar vigiando e orando para não termos decepções mais tarde. Que Jesus nos abençoe e tenha muita paz a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.